alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E como a gente, nesse quarto bimestre, tem o compromisso de aprofundar a temática do que não é a cidadania, a gente vai trabalhar o seguinte tema hoje: a desumanização do indivíduo. A gente vai ver que a sociedade ela evoluiu em tantos aspectos, né? Na questão de leis, na questão da tecnologia, na questão da ciência, né? Na construção civil, em vários aspectos, né? Do próprio conhecimento intelectual e as especialidades, né, dos indivíduos dentro da sociedade, mas a gente vai perceber um certo regresso e não desenvolvimento da garantia de direito a todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Então aí a gente vai refletir um pouco esse tema, a desumanização do indivíduo. E para isso é interessante a gente pensar qual que é o intuito então desta aula. O intuito da aula de hoje é trazer exemplos, né, sobre a situação degradante em que muitas pessoas se encontram e das violências que sofrem por ser quem são e estarem onde estão, né? Diante e diariamente são noticiadas situações que exemplificam isso claramente. Também é importante salientar que muitas denúncias deixam de ser registradas ou noticiadas, o que quer dizer que não quer dizer que não aconteça, está acontecendo, só não está sendo registrado. O que implica em compreender que as estatísticas que temos, né, relatam um universo aproximado dessas desigualdades, né, e dessas pessoas que, de certa forma, acabam sendo invisíveis para a sociedade. Né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente perceber algumas situações degradantes que acontecem em sociedade e fica por isso mesmo. Ou seja, as pessoas acabam não tendo seus direitos respeitados e atendidos. O primeiro exemplo que a aula de hoje, né, eu trouxe é justamente isso. Uma reportagem, né, um recorte de uma reportagem de 2019, onde um motorista atropela um ciclista que estava à sua frente no trânsito. Aqui já demonstra o quê? Dentro desse ambiente chamado trânsito, como as pessoas ou os motoristas não têm tanto respeito pelos outros que utilizam diferentes meios de transporte, quer seja o ciclista, né, ou o motociclista, enfim, há um certo desrespeito no direito de cada um que está trafegando ali naquele mesmo espaço chamado trânsito. Já começa por aí a falta de cidadania, de respeito e de perceber que cada um tem o seu direito e tem que ser respeitado nele. O outro recorte da reportagem, também de 2019, retrata a ideia. Estatística demonstra que se mata muitíssimo mais pessoas negras do que pessoas brancas. Né? Aqui não pontua o número do ranking, mas se diz algo que, de certa forma, é visível. Né? A gente percebe crescendo cada vez mais os índices e as estatísticas em relação a pessoas que são mortas, né? E em sua maioria negros, né? Mulheres negras, homens negros, enfim. Como compreender uma sociedade que ainda assim não trata todos como iguais e que tem como barreira a cor da pele, tem como barreira a classe social a qual você pertence, tem como barreira ainda essa ideia de que se você vem de uma camada mais simples, você acaba sendo excluído desse, vamos dizer assim, dessa instituição chamada sociedade, né? Um outro recorte de reportagem diz o seguinte, também é de 2019. Empresário condenado por trabalho escravo entende que empregada que queria pagamento era oportunista. Né? Então perceba bem, alguém que de certa forma é patrão e faz do funcionário como se ele fosse um escravo no seu serviço e quando ele pede o salário, que é direito dele, ainda fala que ele está sendo oportunista, o que está acontecendo aí? Não há um certo respeito entre patrão e funcionário, né? Uma vez que a gente sabe que o funcionário, uma vez que ele vende a sua força de trabalho, ou seja, ele tem por direito receber. O salário é um direito dele e é dever do patrão pagar em dia, né? Isso é muito comum dentro da nossa Constituição, está em lei. Agora, quando alguém se acha no poder de, por ser patrão de alguém, tratá-lo como objeto, como coisa, né? E às vezes achar que manda nele, aí está totalmente distorcida essa relação patrão-funcionário, né? O respeito tem que ter, embora que um é patrão, o outro é funcionário, mas essas relações têm que manter aí
o respeito ao indivíduo. São duas pessoas ali que devem tratar-se com educação, né? E aí vem também um artigo, só para a gente complementar o conteúdo dessa aula, para que vocês possam fazer a atividade dela. Um artigo que tem como título, né, as injustiças sociais, né? E aí começa da seguinte forma. Começo por explicar o porquê da escolha dessa imagem. Então a imagem acima é justamente de uma criança com uma pá na mão, provavelmente trabalhando numa carvoraria, retratando a ideia do trabalho infantil. E aí o texto diz: escolhi esta imagem, pois a mim faz-me uma certa confusão o fato de existirem certas injustiças no mundo. Hoje em dia não faltam pessoas que cometam injustiças. As injustiças sociais acontecem desde que o homem existe. Faz parte da natureza humana. Há em todas as sociedades o poderoso ou os que se dizem poderosos, né, por terem dinheiro, e os inferiores que deles dependem. Posso exemplificar a temática da injustiça social com o trabalho infantil, né, cuja atividade ocorre em 61% na Ásia, né, 32% na África e o restante espalhado pela América Latina. Desse número, 73% são empregados nas piores formas de trabalho infantil. Ou seja, 170 milhões ocupam-se em trabalhos perigosos, né? Cerca de 8 milhões de crianças são colocadas em formas degradantes e corruptas. O trabalho forçado ou mesmo escravo. 5,7 milhões, conflito armado, 0,3 milhões. Prostituição e pornografia, 1,8 milhões, né? Tráfico de drogas, 1,2 milhões e outras atividades ilegais. Infelizmente, nos dias de hoje, estes cenários ainda são visíveis. Não é propriamente a questão do trabalho que está em causa. O que está em causa é a humilhação, né? A que algumas crianças ainda hoje são sujeitas. Ora, imagine a educação e a saúde dessas crianças, né? Não existe o fato. E, infelizmente, né, não estou convencido que alguma vez a injustiça social terá fim nessa sociedade, do jeito que está. Não somos todos poderosos, por isso não somos todos ouvidos, né? No mundo onde há pouca justiça, é perigoso ter razão. Então, alunos, esse artigo, juntamente com o que a gente está estudando nessa aula, vai ser o suporte para que vocês possam fazer a atividade. E desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.